Ah, Senhor, que dor, Senhor. Que dor, Senhor, no meu peito. Pelas crianças que já morreram, Senhor. Senhor, por tanta injustiça, Senhor. E como igreja, Pai, nós fechamos os nossos olhos, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Tem piedade, Senhor, de nós. Tem piedade, Senhor, deste não. Tem piedade do nosso estado. Tem piedade, Senhor, de Tomé Sul. Senhor, uma viva, forte, audaciosa, corajosa. Senhor, para levantar os pilares do teu reino aqui. Nós clamamos por justiça, por verdade, por bondade. Que esta terra, Senhor, conheça o nome do Senhor através de nós. Tem piedade de nós, Pai. Tem piedade de nós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que coisa. Que coisa. Como a presença do Senhor é real nesse lugar. Como Deus está presente aqui. Aleluia. Sabe, queridos, você está de pé, peço que você continue um pouquinho, que a gente vai ler a Bíblia. E em reverência à palavra santa do Senhor, nós clamamos. É muito difícil quando a gente ouve um tema desse, né? Um Prophetic Day. Um tempo para que o profético se manifeste. Para que o profético venha à tona. Porque todos nós fomos feitos e chamados para vivermos uma ativação profética todos os dias. Não em um evento. Nós somos desafiados nessa noite a migrarmos de um evento para um estilo de vida. Nós somos desafiados hoje a entender o que é que o Senhor chama de profético. Tem uma coisa que nós chamamos e uma coisa que o Senhor chama. Então é muito difícil quando a gente ouve esse nome, né? E vim falar sobre isso numa igreja tão profética, numa igreja tão avivada, numa igreja que é diferencial. Eu já falei isso, e isso não é para agradar vocês, é uma realidade. Essa igreja, ela é diferenciada. Há um mover de Deus sobre a vida de vocês. Agora só tem um detalhe: a quem muito é dado, quem completa? Muito será cobrado. O que Deus tem revelado para vocês, o que Deus tem aberto para vocês, pesa sobre vocês uma responsabilidade muito grande. Vocês não serão tomados por inocente se não abrirem a boca de vocês. Eita! É para pesar mesmo, é para doer mesmo, porque Deus tem derramado sobre essa igreja algo diferenciado. E olha que eu ando por igrejas, ceias e até outras igrejas. Mas a gente entra nesse lugar que é diferente. E isso não é para vaidade de vocês, é para peso. Porque é uma responsabilidade derramada sobre a vida de vocês. Abra sua Bíblia. Nós vamos começar falando que dentro do Prophetic Day, dentro de um tempo de mover profético, nós vamos começar falando que esse mover profético, esse se movimentar no profético de Deus, ele é para todos. Ele é para todos. E a gente começa a falar isso sobre a intimidade com Deus como fonte
da voz profética. Entenda que viver no profético, se movimentar no profético tem a ver com voz. Ok? Tem a ver com voz. Está dentro dos dons de fala, né? Mas não é só a tua fala. É ouvir a voz. Ok? Então abra aí em João, capítulo 10, versículo 27. João 10. A igreja aqui, o pessoal da mídia é muito bom, né? Ele ajuda até vocês a encontrarem. Versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é ovelha aqui? Nós, pastores, somos ovelhas. Somos ovelhas, viu? Uma vez o meu chefe me deu uma ordem, quando eu trabalhava ainda no serviço público, meu chefe me deu uma ordem assim, absurda, né? Bem doida, bem louca. Eu tinha que fazer uma auditoria numa folha que estava em 14 milhões, e ele queria que eu descesse a folha de pagamento com auditoria para 4 milhões. Então eu tinha que fazer ajustes. E aí eu falei para ele isso: o senhor tem que ter cuidado com o que o senhor manda eu fazer, porque eu fui treinada para obedecer. Eu sou ovelha, então eu sou obediente. Se o senhor me mandar fazer isso, eu vou fazer. Tem certeza? Porque o meu ouvido é ouvido de ovelha. Eu ouço e eu obedeço. Quem é ovelha aqui? Você se considera ovelha? Então olha o que aqui diz aí o versículo 27. As minhas ovelhas. Não é ovelha de qualquer pasto. Salmo 100 diz que nós somos ovelha do seu pastoreio. Você é ovelha de quem? Do Senhor? Então ele diz assim, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Então repita comigo. As minhas ovelhas. Então diga assim: eu sou ovelha. E eu ouço a voz do Senhor. Você pode assentar. Enquanto você senta, vai orando, porque o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. Ele continua nesse lugar. E ele vai permanecer nesse lugar. Porque nós estamos falando que se mover no profético não é privilégio para algumas pessoas. Talvez você pense assim: mas é a pastora Nilma. Esqueça isso. Ouvir a voz de Deus é para quem? Para as. Então entenda que quando nós estamos falando e nós saímos de casa em plena segunda-feira e estamos aqui hoje por causa de um chamamento, nós estamos dizendo: eu também quero aprender a me mover no profético do Senhor. E o que é isso, afinal de contas? Então nós começamos com o versículo que diz que quem é ovelha ouve a voz. E nada mais, nada menos que se mover no profético é ouvir a voz de Deus. Entender o que está no coração de Deus. Entender o que está mexendo com o coração de Deus. Deus não é um coitadinho que precisa de carinho, coitadinho de Deus. Não, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele conhece toda a terra. Ele diz: toda a terra é minha. Eu não sabia desse mover profético que ia até aqui, desse ato profético. Mas o Senhor me levou a chorar profundamente, com dor profunda. Porque tem algo no coração dele que está doendo. E nós não estamos falando de um Deus coitadinho, e sim do Deus soberano. Então, se mover no profético não é necessariamente
um microfone e nós vamos falar disso hoje à noite. Hoje à noite, nós vamos entender que se mover no profético é para quem tem intimidade. É ouvir o coração dele. E se mover dentro disso. E falar com ele. E desenvolver relacionamento com ele. E fazer com que aquilo que ele quer seja feito. Entenderam até aqui? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quem achou, diga assim: amém, sou crente, leio a Bíblia. Versículo 3 diz assim: chame por mim. Talvez em outra versão diga: clama a mim. Chame por mim, e eu lhe responderei. Então ouvimos aqui dessas duas referências que se movimentar no profético tem a ver com voz. Todos aqui têm voz. Tem alguém aqui que não tenha voz, que não consiga falar? Tem alguém que eu não estou vendo? Tem alguém? Todos têm voz. Deixa eu saber que você tem voz mesmo. Ok. Então, se mover no profético tem a ver com voz. Jeremias 33, 3, o Senhor está dizendo: clame a mim, chame por mim, e eu vou fazer o quê? Hein? Você imagina o quê? Eu chamar: ei Nicole, gritar: ei Nicole, e ela nem tchum para mim. Leonai. Você está na rua, você está de costa, alguém chama você ali, né? Pedro. Você reconheceu a voz, é o Everton te chamando. Você conhece a voz do Everton? Conhece mesmo? No meio da multidão? Chama ele, Everton. Ele conheceu a voz. Mas ele tem duas opções, não é? Responder ou não. Como você se sentiria se você, conhecendo o ser humano, chama por ele e ele nem tchum para você? Deus está dizendo ao seu povo: clame a mim, chame por mim e eu vou lhe responder. Deus não vai ficar de costa para nós. Mas quando nós chamamos e ele se vira e responde para nós, tem um propósito, tem um objetivo. E aqui nesse texto diz que é para desenvolver intimidade. Ele diz assim: clama a mim, eu te responderei, e eu te anunciarei coisas ocultas, coisas profundas que tu não sabes. Entende o que é mover profético? Entende o que é viver no profético? Falar com Deus, chamar, Ele ouve. Desenvolver intimidade, relacionamento. E dentro desse relacionamento vem o quê? Revelação. Eu vou te mostrar coisas que tu não sabes. Se fosse você iria entregando os seus segredos logo de cara para uma pessoa que você acabou de conhecer? Tem pessoa que é assim, né? Está na fila do banco, nem conhece o outro, já vai contando tudo. Não é assim? É normal isso? Quando você tem um relacionamento de amizade, não vou falar conjugal, de amizade, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, alguém tem amizade de 10 anos aqui? Uau! Alguém tem uma amizade que permanece assim com 20 anos? Mas tu já tem 20 anos? Eu tenho 60 anos.
Diga assim, nem parece. E eu tenho amizades de quando eu tinha 3 anos, 4 anos. Amizades mesmo. Queridas, agora uma dessas minhas amigas, que cresceu junto, ela me ligou. Nilma, eu estou com uma prima internada no hospital e ela é crente. A família da minha amiga todinha não é crente, são todos bem católicos. E ela falou, e eu lembrei de você, para vir orar aqui com ela. Olha que bonito, né? Uma amizade de 60 anos. Então é óbvio que com o passar do tempo de amizade, nós vamos começar a abrir segredos. Então você está entendendo como é o relacionamento com Deus? Quanto maior a intimidade, mais Ele vai e diz aqui o quê? Eu vou revelar coisas, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Será que você está pronto hoje para ouvir coisas que você não sabe? E para se movimentar dentro disso? Se você está pronto e tem ousadia suficiente para se movimentar dentro disso, diga assim, estou dentro. Entenda, por aqui, por esses 2 versículos, nós entendemos uma coisa, que ouvir Deus não é privilégio para alguns, ou pastores, ou líderes. É só meu líder de célula que pode ouvir Deus. Quem sou eu? Eu sou o vermezinho de Jacó. Mas ouvir Deus é herança de filhos, que Ele chama de ovelhas. Você consegue repetir isso comigo? A repetição é uma ferramenta pedagógica. Temos pedagogos aqui? A repetição é uma ferramenta pedagógica. Porque quanto mais eu repito, mais o meu cérebro vai entender isso. Então repita comigo. Ouvir Deus não é privilégio de alguns. É herança dos filhos. Quem aqui deseja ouvir Deus com clareza? Levanta a mão. Você entendeu já que isso é para você? Ou vai continuar se justificando que isso é só para o Pedro, para o Everton, para a pastora Ana, para o pastor Lucivaldo? Hein? Você vai sair dessa zona aí de isso não é para mim? Tem que estar preparado, porque você vai sair dessa conferência do Prophet Day ouvindo a voz de Deus. Porque você é ovelha e você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Quando nós falamos dessa intimidade como fonte do mover de Deus, nós falamos de uma intimidade bíblica. Então eu quero passear por outros versículos, porque a minha palavra, a minha voz, você vai ouvir e vai esquecer, mas a palavra do Senhor, ela permanece, ela fica, ela causa mudança. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, Bíblia, Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Se vocês me chamaram aqui para pregar, porque vocês sabem que eu vou falar Bíblia, 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 Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Versículo 14 do Salmo 25 diz assim:
o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem a ver com Jeremias, sim ou não? Chame, eu ouço e respondo. E quando isso se estabelecer, quando esse relacionamento se estabeleceu, o que é que ele disse para Jeremias? Eu vou revelar coisas grandes. Ah, querido, Deus tem coisa grande para revelar. Isso não é frase de efeito para te empolgar. Isso é Bíblia. O Senhor tem coisas grandes, não é coisa pequena. O Senhor quer mudar a realidade do Brasil através da igreja. O Senhor quer mudar a realidade do nosso estado do Pará. Nós não temos ideia do que o Senhor sabe a respeito do nosso estado. Tem coisas que nós não sabemos que acontecem aqui, mas o Senhor sabe. Nós não temos ideia de todo o sangue que é derramado no campo, pelos pilares que o iníquo estabeleceu no nosso estado, o principado, as potestades que dominam esse mundo tenebroso. Tem coisas que nós não sabemos, mas a Bíblia diz que o Senhor destrói as obras do inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Então nós podemos apontar a mão para o nosso estado e clamar: Senhor, destrói o principado que tem dominado a nossa terra. Senhor, destrói. E o Senhor quer, pela Bíblia nós entendemos, Ele quer revelar às suas ovelhas as coisas grandes que Ele tem para o nosso estado. Quando lá na Rua Azusa, em 1906, vocês nem pensavam em nascer, o Senhor já estava amando o nosso estado. Naquele avivamento da Rua Azusa, e Ele tocou em 2 homens, em Daniel Berger e Gunnar Vingre, e disse: ei vocês, minhas ovelhas que ouvem a minha voz, eu quero revelar uma coisa grande para vocês. Tem um lugar que se chama Pará. O Senhor conheceu essa terra antes de nós. E o Senhor disse para eles: saiam da sua terra e da sua parentela e vão até um lugar que eu lhe mostrarei. Eles não sabiam onde ficava esse lugar. Eles não conheciam. Mas eles obedeceram. E vieram. Aportaram lá na Presidente Vargas, em 1910. Chegaram e começaram do nada. Imagina o que é você receber uma palavra do Senhor. Ei, quero uma coisa grande para você. Te movimenta. Aí você sai da sua terra, da sua parentela, e chega lá e diz: aí onde é que eu vou pregar mesmo hoje? Tem aí um púlpito bacana, igual aquele que é de 4 bocas assim. Tem nada. Não tem púlpito, não. Não tem igreja, não. Não tem comida, não. Tem nada, querido. E eles sentam na Praça da República e fazem uma oração: Senhor, chegamos. Mostra que é isso que o Senhor quer para nós. E a primeira refeição deles foi uma manga. E assim começou. Eles foram para uma igreja batista, primeiro uma igreja congregacional, depois foram para uma batista. E lá, os batistas tudo. Tem algum batista aqui? Vocês sabem que o batista, ele acha que o Espírito Santo é bênção, é Deus. Glória a Deus, o Espírito Santo. Mas
Aquele movimento lá do Pentecostes só aconteceu lá, não é para nós hoje. E aí aqueles homens que vieram por causa de uma revelação, por causa de uma voz que eles ouviram, começaram a pregar de um Deus que fala, de um Deus que se movimenta, de um Deus que ouve, de um Deus que responde e de um Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E dentro daquela igreja fria e não pentecostal, as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Primeiro foi a irmã Etelvina Bloise. Ela foi batizada com o Espírito Santo, dentro de uma igreja que não conhecia nada a respeito, mas Deus tinha algo grande a revelar. Vocês estão entendendo isso? E por causa de uma palavra, uma obediência, gerou um movimento pentecostal no Brasil. Eles foram expulsos daquela igreja. E foram congregar, sabe aonde? Na casa dela, lá na 9 de janeiro. E aquela casa começou, me lembrou muito a casa da pastora Dagmar. Porque era uma casa pequena e começou a reunir gente, fogo, fogo, fogo. E reunia mais gente e não dava mais espaço. Aí começa a amplia. Vai lá para 14 de março. Bora estender as tendas. E assim nasceu a Assembleia de Deus. O movimento pentecostal. Sabe onde nasceu? Nesse estado aqui, olha. E a igreja passa por décadas servindo ao Senhor veementemente, se importando com almas, Aos seus 100 anos, a igreja começou a se portar com ela mesma. A igreja começou a fechar os olhos para as denúncias do que tinham que acontecer. E a igreja passou a se preocupar com os seus templos, com os seus prédios, com as suas programações. E o Senhor dizendo: eu não parei ainda, eu não acabei o que eu queria começar nesse estado. Mas grandes coisas acontecem depois dos 100 anos. Grandes coisas acontecem depois de 100 anos. E nós somos a geração depois dos 100 anos. 114 anos se passaram. E eu não quero que chegue os 115 anos sem que a minha vida cause mudanças. Ah, vai ser tão bom se eu tiver vocês do meu lado. Porque tem que ser louco, né? Você acha que Abraão não foi louco para sair da terra dele? Você acha que Daniel Bego não foram loucos para sair da terra dele, da parentela deles? Mas o Senhor tinha algo grande para revelar. E vocês acham que acabou? Às vezes nós temos a tendência a achar que tudo o que tinha para fazer já fez. Será mesmo? Será que não tem mais nenhum Daniel Berg e Gunavingre hoje? Será que tudo que Deus tinha para revelar já revelou? Será que não tem mais nada de novo para acontecer? Será que a boca do Senhor se fechou? Ou nós é que não estamos ouvindo mais do mesmo jeito? E eu oro para que essa noite o nosso ouvido seja curado. E nós voltemos a ouvir o que o Senhor quer fazer. E tenhamos ousadia no Espírito Santo para dizer sim, Senhor. João 15:15. João 15:15. Palavra do Senhor. Diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Onde estão os amigos de Jesus? Que Ele quer
quer revelar tudo o que ele sabe, o que ele ouviu do Pai. E entenda mais uma coisa essa noite: tudo que tem para acontecer no físico é porque aconteceu primeiro no espiritual. Entenda uma coisa: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Entendeu isso? Entendeu isso? Diga comigo: o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Acho que eu não notei essa referência aí, mas vejam bem. Quando Ananias ouve a voz do Senhor, não é isso? Em Atos 9, tem um homem chamado Ananias. Está na dele o bichinho lá. E aí ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. E o que é que a voz do Senhor Jesus Cristo diz para ele? Vai na rua tal, endereço tal, dobra a rua Cametá, número tal. Tem lá um homem, nome dele é Saulo. Olha os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Esse homem Saulo está orando. E ele viu na oração dele um homem chamado Ananias, que ia chegar lá, ia impor as mãos sobre ele e ele ia ficar curado. Você viu o que Deus falou para Ananias aqui? O que já tinha acontecido no mundo espiritual. Ananias tinha ido lá, sim ou não? Não. Ele disse: ei, Ananias, vai lá naquela rua tal, porque lá tem um homem. E na visão dele, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a mão sobre ele e ele ficava curado. Sabe por quê? Deus falou para o seu filho um segredo que ele não conhecia, mas que já tinha acontecido no mundo sobrenatural. No mundo físico já tinha acontecido, mas Ananias obedeceu. Tá bom, eu vou lá. Dizem que esse cara mata crente, mas eu vou obedecer, porque já aconteceu no mundo invisível. Eu só vou, com a minha obediência, trazer a existência. Deus ama o nosso estado. Deus ama o Brasil. Isso já está no mundo físico, no mundo espiritual. Eu e você temos a responsabilidade de obedecer e trazer à existência o que já existe no mundo espiritual. Você ainda quer se mover no profético? Você tem certeza disso? Se não quiser, pede para beber água e vaza. Sai de mansinho. Só para te não perder teu tempo. Porque Deus vai mover a sua vida para um next level. Aqui todo mundo fala inglês, né? Prophetic Day. Qual é o outro que tem? Family Day. Então, Deus vai te levar para o next level. Abre aí em Êxodo capítulo 33. Não estou trazendo sabedoria humana, estou trazendo palavra do Senhor. Versículo 11 de Êxodo 33. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Êxodo diz o seguinte: o Senhor falava com Moisés face to face. O Senhor falava com Moisés face a face. Como quem fala com um... Onde estão os amigos de Deus? Face a face. Deus falava com Moisés face a face. Amizade. Não é assim que ele está chamando aqui? Não é assim que está lá em João? Não chamamos ele de servo, mas sim de amigos. Aqui nós estamos vendo que ele falava com Moisés face a face, como quem fala com um
amigo. Então entenda isso. Deus fala no lugar secreto. A amizade com Deus gera acesso ao coração de Deus. Assim como nós falamos ainda agora, que nos nossos relacionamentos de amizade, me responde assim com toda sinceridade: o teu melhor amigo, a tua melhor amiga está aqui hoje? Está aqui? Tá. Essa amizade gera acesso ao coração? Sim ou não? Você tem amigos que você tem acesso ao coração dele? Eu tenho uma amiga querida, que nem é aquela de 60 anos. Eu devo ter amizade com ela há uns 25 anos, 28 anos. Não, 25 anos. E ela é muito interessante. Basta eu escrever no WhatsApp uma frase. Ela fala: tu não está bem. Aí eu respondo: tô sim. Ela responde: mentira, fala a verdade. Tu não está bem. Ela tem acesso ao meu coração. Eu nem mando áudio às vezes para ela, que eu não quero que ela descubra. Eu só escrevo. E ela sabe, porque ela tem acesso ao meu coração pelo nível de amizade. É isso que Deus quer com a gente. Ele quer que a nossa amizade com Ele seja tão íntima que gere acesso ao que está no coração dele. Eu não sei como é que está o teu nível de amizade com Deus. Eu não sei se você fala com Deus como excelentíssimo Senhor Deus, distante, ou se você já aprendeu a chamá-lo de papai. Se você é daqueles que quando vai orar puxa um banquinho, diz: senta aqui, pai, bora conversar. Se você fala com Deus enquanto você vai ao mercado. Se você entende que você está falando com Deus enquanto você está comprando pão. Ou não, eu não estou na igreja. Só na igreja que é lugar de falar com Deus. Ou só no meu quarto quando eu fecho a porta. Intimidade. E até falar em língua. Vai na rua. Vai falando. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Aí tem gente que fala: eu nem vou falar em língua, que é só para edificar a si mesmo. Como assim? Edifica-se a si mesmo. Glória a Deus, que o Senhor gere em nós essa amizade ao ponto de nós acessarmos o que está no coração dele. Fale comigo assim: Deus não revela os seus segredos para os visitantes, mas Ele revela para os amigos. O nível da sua intimidade define a sua sensibilidade. Repita comigo: o nível da minha intimidade define a minha sensibilidade. Assim como essa amiga comigo, que basta eu dizer: está tudo bem. A sensibilidade pelo nível de intimidade. Entende isso? Isso vem para cá, para o mundo espiritual. Porque é assim que Deus quer se revelar, com intimidade. Então entenda uma coisa. Não dá para a gente só ouvir isso e fazer de conta que não é com a gente. Eu não quero que você responda para mim, mas pelo menos reflita numa coisa. Como é que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? E como está a sua vida da adoração sem pressa? Você sabe o que é adoração sem pressa? É quando a gente quebra toda a programação do culto. É você estar debruçado lá na sua casa, na sua intimidade com o Senhor.
Nos hotéis tem uma plaquinha que põe na porta assim, né? Do not disturb. Não me perturbe. Não tem assim no hotel? Você bota lá a plaquinha. Na minha adolescência, em casa, quando eu morava com toda a minha família, eu criava uma plaquinha e pendurava no quarto. Não me perturbe, estou orando. Eu era moleca, adolescente. Mas eles tinham que respeitar meu horário. E eu não tinha pressa. Eu não tinha pressa. E tinha muita coisa que eu não sabia. Eu só queria estar na presença. E eu lembro perfeitamente de um dia em que eu estava com muita angústia. Eu já não era tão adolescente. Eu tinha meus 24 anos. Eu estava trabalhando na sociedade bíblica já. Já tinha saído do seminário, já estava na missão. E eu estava com muita angústia. E eu fui para esse lugar do secreto. E fui orar. E eu orava, parecia a mulher de Elcana. E aí nesse dia, era uma noite, já nessa noite, que eu estava de joelho no colchão da minha cama, assim, eu senti que o colchão da cama, ele afundou do meu lado. Sabe quando uma pessoa senta, que é aquela presença? E eu parei de falar, primeiro assustada. Convenhamos, né? Eu estou sozinha no meu quarto, porta fechada, orando, e o meu colchão, ele afundou assim, ó, do meu lado. Eu calei, abri o olho e não tinha ninguém. Tinha ninguém. Mas dentro de mim eu entendi que era ele. Porque a presença dele traz o quê? Paz. E eu senti que era ele. E eu me debrucei a chorar. Eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar. Ele não disse nada. Ele só chegou. E eu me senti abraçada. Eu me senti acolhida. Eu me senti no colo. E toda a angústia ficou ali naquele lugar. Porque isso é muito real. Isso eu não li num livro. Isso aconteceu comigo. E não foi só uma nem duas vezes. Nós não precisamos ter pressa para sair dessa presença tão maravilhosa. Nós não precisamos deixar que as outras tarefas roubem um tempo que é dele. Obviamente somos responsáveis. E temos que ir para a aula e trabalhar. Mas quanto tempo nós poderíamos estar na presença dele, gerando amizade, gerando intimidade, gerando um tempo a sós com ele. Mas muitas vezes a nossa mente, ela vai criando alguns bloqueios que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E talvez isso esteja aqui conosco. Então vejam bem, quando aqui nós vemos esses poucos versículos que nós passeamos, vamos ver outros. É importante a gente lembrar que às vezes tem um livro do Augusto Cury que ele fala sobre a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Sabe aquela pessoa que não consegue ler um livro todo porque ele já quer ver o final? Que vai e começa a ver uma revista, um catálogo. Aí começa a folhear o catálogo aqui, 1, 2, 3 folhas, já vai para o final. Pensamento acelerado, pensamento acelerado. Isso cria um bloqueio para ouvirmos a voz de Deus. Porque nós temos muita pressa. Uma outra coisa, além da mente acelerada, muitas vezes é um pecado que não foi confessado. Que, portanto, não foi tratado. E esse pecado, ele vai criando como... sabe aquela mangueira que a gente jogou a planta? Sabe? Mangueira. Quando a mangueira é novinha, ela está limpinha e a água sai jorrando, né? Muita água. Mas já usaram alguma mangueira que estava suja por dentro e a água vinha bem fraquinha, pingando?
Ou até mesmo uma torneira velha. Você vai abrir a torneira velha, ela fica pingando. É preciso então desobstruir aquilo. E às vezes aquela mangueira que a gente vai aguar a planta, ela está cheia de folha lá dentro, terra, e impede fluir. Tem água para jorrar, mas a sujeira impede fluir. Sabe o candeeiro, lamparina? Tem um pavio ali, não é? Se aquele pavio estiver sujo, a chama fica fraquinha. É preciso limpar. Então, enquanto a gente está com a nossa mangueira obstruída, não vamos fluir o que temos que fluir. Mas quando nós permitimos, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Dou nome para o meu pecado. Senhor, eu pequei. Senhor, eu menti. Senhor, me perdoa, me liberta da mentira. Senhor, eu pequei. Dá nome, sabe? Quando nós permitimos que o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, aquele sangue vai limpando tudo que está obstruindo esse canal de comunicação, onde eu não ouço a voz de Deus, onde eu não consigo falar com Deus, e de repente começa a fluir, e águas vivas fluirão. E aquele bloqueio, ele é lançado fora. Aquele bloqueio não faz mais parte da tua vida. Você consegue entender isso, meu amado? Diga assim: eu estou entendendo. Abra agora aí, Hebreus 12. Vocês estão conseguindo acompanhar tudo ou estão só anotando para ler depois? Eu acho que não está conseguindo passar os slides não, né? Só da referência, né? Então, Hebreus 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso tratar o que estiver obstruindo a minha linha de comunicação com o Senhor. A santificação aqui, que está dizendo, é para que eu faça uma atividade. Olha, procure viver em paz e busque a santificação. Buscar a santificação, não é esperar que ela bata na minha porta. Dizer: ei, vem cá, eu vim te buscar porque eu quero que tu seja santo. Buscar é uma atividade minha. Hoje eu quero ser santo. Senhor, hoje, Pai, hoje me perdoa. Hoje eu pequei. Senhor, hoje, Pai, não termine nenhum dos seus dias sem antes fazer um checklist dele. Veja por quem você passou e atropelou. Veja quem você não perdoou. Peça perdão pela ofensa que você não perdoou. Volte e perdoe. Perdão não é sentimento, perdão é mandamento. O Senhor não disse: se o dia que vocês tiverem vontade, perdoem. Perdoai-vos uns aos outros. Se vocês, homens, não perdoarem as ofensas com que sois ofendidos, nem tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, como eu não quero deixar de ser perdoada por Ele, eu preciso o quê? Confesse e trate essa questão do pecado. Também uma coisa que impede muitas vezes é a nossa vida espiritual rasa, superficial. E se você decidiu participar do Prophetic Day, é porque você está dando um recado para si mesmo, dizendo: eu quero sair do raso. Eu quero sair do raso. Vocês lembram quando Jesus... Isso aqui nem está aqui no rascunho, mas é porque vem aqui, eu vou falando. Quando Jesus, na pesca maravilhosa,
Vocês lembram que ele encontrou lá uns discípulos na beira da praia? Tinha lá, né? André, Simão, barquinho. Senhor, a Bíblia diz que ele estava sendo comprimido pela multidão. Ele não tinha nenhum discípulo até então. Ele estava sozinho na beira do mar da Galileia. Ele saiu do monte da tentação, começou a pregar e já tinha gente atrás dele. Ele não tinha equipe, estava só. E vem a multidão comprimindo. Ele dá uma olhada e ali tem uma galera com barco. E ele pede o barco. Eles emprestam o barco. Depois, o que é que ele diz a si mesmo? Vai e joga a tua rede no mar. Eu imagino um Pedro audacioso. Esse cara é carpinteiro. O que é que ele entende de pescaria? Quer dar ordem em mim? Que sou pescador. Ele falou: Senhor, nós passamos. Deu uma carteirada em Jesus. Nós passamos a noite toda pescando. Não aconteceu nada. Tu quer vir agora dizer para te jogar? Não, não vai rolar. E Jesus disse: vai, mas para o fundo. Sai do raso. No raso não tem milagre. Sabe por que no raso não tem milagre? Porque no raso você ainda está vendo o seu pé. No raso você ainda está vendo aonde está pisando. Está na zona de conforto. Está seguro aqui no raso. Uma vez o profeta Ezequiel teve uma visão. E ele via águas que saíam do trono. E a água dava só no pé, só no artelho, não acontecia nada. E o anjo disse: vai mais profundo. E dava aqui no joelho, não acontecia nada. Porque quando a água dá no joelho, eu ainda consigo me movimentar. Eu ainda fico tentando não me render. Aconteceu a mesma coisa. Vai mais profundo, porque é lá que tu está totalmente dependente. É lá no fundo que tu não tem mais pé, que tu não tem mais onde te segurar. Agora tu só depende do Senhor. Quando Pedro obedeceu e foi mais profundo: Senhor, eu não estou vendo nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O Senhor não vai falar conosco numa vida religiosa rasa, numa vida espiritual rasa, sem profundidade. Eu vou para o culto, eu volto para casa. Eu vou na célula dependendo do lanche. Eu não quero me comprometer com nada. Eu não vou visitar o irmão que está doente. Eu não mando mensagem para ninguém porque eu não quero me comprometer. Mas o Senhor está te dizendo: eu tenho coisa para revelar para quem está lá no fundo. Eu tenho coisas grandes e ocultas que você não sabe. E eu quero revelar para vocês, meus amigos. O Senhor se revela para os seus amigos. Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu rejeito uma vida rasa. Aleluia. Por último, é preciso essa sensibilidade ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Só vai se mover no profético de hoje para amanhã, como início, aquele que desenvolve intimidade com o Senhor. Não tem
mover profético sem intimidade. Quem não quer intimidade não vai ver o milagre que Deus tem a fazer. Romanos 8,14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então diga assim comigo: eu quero ser guiado somente pelo Espírito de Deus. Agora vai para o Antigo Testamento, livro dos Reis, o primeiro livro. Ache o capítulo 19 e leia comigo do verso 11 em diante. Aqui é o profeta Elias. Temos visitado a vida de alguns dos homens que andaram com Deus, né? Então tem um camarada chamado Elias, o profeta. Então foi-lhe dito, verso 11 de primeiro livro dos Reis 19, 11: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Você sabia que para subir um monte tem sacrifício? Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Diga comigo: nem todo barulho é a presença do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto teve o quê? Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o quê, gente? Veio o quê? Um som suave. Aqui no meu diz assim: um som de um vento, de um suave sussurro. Alguém tem essa versão? Suave sussurro. Quando eu era pequenininha lá em Barbacena, tinha uma musiquinha que o coral começava a cantar na hora do apelo. Não sei quem vai lembrar disso. Era assim: manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eu achava aquilo a coisa mais linda, coral cantando. Eis que ele à porta te espera velando. Manso e suave, Jesus está chamando. Deus fala no sussurro. Deus fala sussurrando. Ei, Maria, ei, acorda, ora, jejua mais. Você preparou o café, aí ele fala assim mesmo: hoje não. Hoje não. Aí você: mas o que é isso? Eu pensei que Deus ia falar com uma trombeta, com um raio. Aí ele só diz assim para você: jejua hoje. Você vai precisar. Desmama a carne. Vai para o teu quarto hoje. Quando você ouvir essa voz, você vai aprender a saber que essa é a voz do sussurro que ele fala. Então anote lá, se você está anotando. Deus fala por formas simples. Ele fala pela própria palavra. Quem já ouviu a voz de Deus quando leu a Bíblia? Se assustou, disse:
Quem escreveu isso aqui? Não estava isso aqui antes. Já aconteceu comigo experiências de eu ouvir assim mesmo, mas eu já li isso, não estava essa frase aqui. Porque esse aqui, gente, é a boca do Senhor, realmente. É oráculo santo. A palavra do Senhor é santa. Quando Esdras, o sacerdote, reuniu todo o povo no meio da praça e começou a ler, e eles só tinham o Pentateuco, e ficaram horas e horas e horas, e o povo em pé, no meio da praça, ouvindo a palavra. Sabe o que aconteceu depois? Reforma religiosa naquela cidade, naquele lugar. O povo todo rasgou as suas roupas em arrependimento, porque precisavam. O rei Josias, oh Senhor, que o rei desta nação ouça a tua palavra, Senhor, e se converta. Porque o rei ouviu a palavra do Senhor e falou assim: nós temos pecado, porque nós não estamos fazendo as coisas que estão nessa palavra aí. Vamos nos arrepender. Deus fala pela sua palavra. Deus fala através de uma impressão. Deus fala através dessa paz dentro da gente. Deus fala direto ao coração. Profético é receber sussurros de Deus. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Amanhã, só venha se você tiver coragem. Porque nós vamos exercitar isso aqui na prática. Amanhã é prática. Amanhã nós vamos fluir. Hoje o Senhor está gerando intimidade, gerando fome. Eu quero mais, Senhor, eu quero aprender mais, eu quero mais de Ti, eu quero mais intimidade. E você tem 24 horas para ficar com muita fome. E eu quero orar agora por você, para que o Senhor gere fome. Eu quero orar por você, para que o Senhor aumente a paixão pela presença dEle. Aquela paixão que não vamos pedir, que não vamos mandar do Senhor ler as nossas necessidades, mas nós vamos nos achegar ao lugar do secreto, de buscar a presença. Eu quero orar essa noite. Você pode ficar de pé, porque nós vamos orar. Eu quero orar para que o Senhor venha destravar ouvidos espirituais. Eu quero orar para que o Senhor libere sonhos e visões. Saulo teve uma visão. Os homens de Deus do passado tiveram visões. Será que Deus mudou? Ele diz assim: será que a minha mão encurtou? Quando Moisés questionou Deus, o povo estava querendo comer carne e se lembrando do Egito. Ah, como era bom quando eu estava lá no mundo. Podia usar a roupa que eu queria. Ia para o carnaval, dançava, tomava todas. Agora não posso nada. E o povo estava assim. Ah, a carne do Egito, aquele churrasquinho lá do Egito. E o Senhor ouviu. Vocês querem carne, é? O Senhor disse: Moisés, junta todo o povo, que eu vou dar carne para eles. Mas não é um dia não, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 1 semana, nem 2 semanas. Eles vão comer carne 30 dias, até sair pelas ventas.
E aí Moisés disse: Senhor, quanto de peixe a gente vai ter que pegar para esse povo todo? Quanto de boi vai ter que matar para esse povo todo? Tu não tem noção, Deus. Olha. Tu não tem noção, Deus. É muita gente. Como que tu diz que todos eles vão comer carne 30 dias? Nem açougue suficiente tem. Aí o Senhor fica bravo com Moisés. Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso a minha mão encurtou? Por acaso eu não sou poderoso, dono dos céus e da terra? Só fica quieto. Vocês vão ver. E aí vem aquele monte de cordonisas. O que pegou menos, pegou assim para um ano. Mas o Senhor estava irado com o seu povo, porque estava com saudade do Egito. E a Bíblia diz que antes deles mastigarem, quando a carne estava entrando nos dentes ainda, o Senhor se irou. Carne tinha, vocês não duvidem. Mas veio sobre eles uma praga e aniquilou aquele povo. Alguém está com saudade do Egito aí? Eu oro nessa noite para que o Senhor gere sonhos e visões, e que ninguém aqui desconfie da mão poderosa do Senhor, porque Ele não mudou. O mesmo que falou com Moisés, o mesmo que falou com Elias, o mesmo que falou com Ananias, com Saulo, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não mudou, e os seus planos não acabaram, os seus projetos não acabaram. O Senhor ainda quer revelar coisas grandes, o Senhor ainda tem coisas ocultas, Ele ainda quer revelar, mas Ele só pode revelar, Ele só pode te fazer mover no profético aquele que tem intimidade, aquele que já entendeu que não vai viver no raso. Nós vamos aprender. Eu declaro isso em nome do Senhor. Eu faço uma declaração profética aqui, que a partir de hoje você vai reconhecer a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero sobre esta igreja, sobre esta casa, Senhor, eu libero, Pai, ouvidos curados. Senhor, em nome de Jesus, cura a surdez espiritual. Cura agora, Senhor. Destrava esse ouvido, Senhor. Destrava esse ouvido, Senhor. Em nome de Jesus. Ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Ouça, que o seu ouvido seja curado agora. E você compreenda o sussurro do Espírito Santo. O Espírito Santo quer sussurrar. Ele tem coisas novas, e é para você. Não fique esperando que vai ser só para os líderes. É para você. O Espírito do Senhor Deus está nesse lugar, e Ele quer se movimentar através da sua vida. Saia do raso. Vai mais profundo hoje. Vai mais profundo hoje. Isso não é para o teu vizinho, isso é para você. É para você. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
venha sobre teus filhos agora, Senhor, profunda fome. Eu oro por fome, gera fome da tua presença, Senhor, que ninguém durma mais direito antes que seja largado na tua presença. Senhor, inquieta. Eu oro, Senhor, inquieta a madrugada deles, inquieta o sono. Que o prazer seja, Pai, ficar na tua presença, na tua presença, na tua presença. Ah, Senhor, eu profetizo madrugada de comunhão. Eu profetizo, Senhor, madrugada de revelação. Eu profetizo sonhos da vida dos teus filhos, sonhos, visões, revelações do oculto, revelações da profundeza do teu coração, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Agora com a autoridade do Evangelho, destruo aqui em nome de Jesus toda artimanha satânica contra a tua vida. O desânimo na leitura da Bíblia vai cair por terra agora. O desânimo na oração vai cair por terra agora. Você que dizia assim: eu não consigo orar, me dá sono. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. Tem casas aqui, preste atenção. Tem casas aqui que tem altar para o demônio dentro da sua casa. Tem um sofá na sua casa onde ele senta como um rei. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, estão entrando nessa casa agora. E destronando Satanás de lá. Em nome de Jesus, principado e potestade, saiam dessa casa. Saiam dessa casa. Quando você chegar na sua casa hoje, você vai saber que era a sua casa, porque lá você vai entender que houve uma mudança. Deus vai levantar famílias inteiras. Famílias inteiras, do menor ao maior, que vão saber ouvir a voz do Senhor. Deus está chamando nessa casa famílias inteiras, onde a criança vai dizer: papai, mamãe, vamos ler a Bíblia. Oh, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por intimidade, nós oramos paixão pela presença, nós profetizamos sonhos e revelações. Eu espero vocês amanhã. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Oh, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez
agita todo meu ser, faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, aviva-nos. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, até que o Senhor venha. Aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar de noite, sem cessar. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos intimidade, Senhor. Queremos intimidade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Diante do teu altar, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Vou ficar lá. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, e rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Oh, se fender
fendesse os céus. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se descesse do céu. Oh, se descesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. Desce os céus, oh, se descesse. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor bem forte, dar glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram edificados por essa palavra? Fala para quem está perto de você, é só o começo. Eu acredito que a pastora Nilma, ela não sabe, né, que nós estamos no ano da profundidade aqui. O raso não nos serve mais. Então ela foi realmente profeta de Deus nessa noite para as nossas vidas. Amém? Amanhã nós vamos começar às 6 horas da manhã com sala de oração. Algumas pessoas se inscreveram, né, no relógio de oração. Você não precisa ficar das 6 às 9, porque 9 começa a nossa programação normal, com louvor e mais ministração da palavra. Você pode vir das 6 às 7, das 7 às 8 ou das 8 às 9. Aí o intervalo do almoço vai ser às 13 horas. Também vamos ter o relógio de oração, que vai até às 15 horas. Então, se você não se inscreveu, mas isso não impede você de estar em um horário na sala de oração, ainda mais com essa palavra que nós ouvimos, né? Agora nós somos, né, responsáveis, porque agora nós ouvimos, nós sabemos, né? E a gente não pode mais dizer assim, eu não sabia. Fala com a você está ligado? Glória a Deus. Fique ligado no mover de Deus. Não sei nem por que uns calçaram os sapatos, né? Mas está tudo bem. Se a gente não consegue obedecer o sapato, imagine se vir 6 horas da manhã, pastora. A gente tem que ficar ligado no que onde Deus está se movimentando e como Deus está se movimentando. Você sabe o que significa andar descalço? Diga assim, humilhação. A gente gosta de um sapato novo. Mulher gosta de sapato novo, né? Meu Deus do céu. Salto alto, né? Tênis. Acho que toda mulher gosta, né? Os homens, alguns gostam, né? Cadê o Pedro que colecionava sapato, né? Ele se libertou para a glória de Deus. Mas a gente tem que ficar ligado naquilo que Deus está, sabe, falando, né? Nos comandos simples que o Senhor nos dá. E amanhã nós temos muito mais para receber. Será um dia inteiro, né? Eu já quero te convidar a passar o dia todo aqui, né? Você não se dispersar, porque às vezes a gente vai lá fora, aí acontece alguma coisa, a gente acaba, né, se desconectando do mover de Deus. Se programe para você vir, né, o dia todo e você receber as ministrações. Cada palavra, com certeza Deus falará algo ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Você pode pegar na mão desse seu irmão que está aí do seu lado. Pode fechar o corredor. Vamos orar encerrando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, engrandecemos o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o que está acontecendo aqui, Pai, não é obra, Deus, do homem, Pai, mas é uma ação tua, Deus amado, na terra, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está operando, Pai, grandes milagres e maravilhas, Pai amado, na vida de cada pessoa que aqui está, Pai. E cada pessoa está sendo usada, meu Pai amado, para manifestar a tua glória, Pai. Deus, que o Senhor nos encha realmente da tua palavra, da tua vontade, Pai. Que essa sede e essa fome venha estar dentro de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que ninguém ache que vai ficar cansado, Pai, que não vai dar conta, Deus, porque ele vai passar mais tempo orando ou lendo a palavra, Pai, mas que ele veja, Deus, que o Senhor sustenta, que o Senhor cuida, Pai amado, que o Senhor renova as forças, Pai, que cada um dos meus irmãos receba mais do Senhor, Pai, que o Senhor leve em paz, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém?
Glória a Deus.